7 anos nesse grupo, dentro de um discurso de moralidade, ou seja, não existia de forma aberta os ilícitos, não se falavam dessa maneira, mas na verdade existia uma verdadeira quadrilha ali que trabalhava através da influência do ex-presidente Lula. Eu trabalhei durante algum tempo, saio um pouquinho depois da Operação Aleté em 2016 e começo a fazer uma investigação e resolvi tornar pública uma história que dezenas de pessoas sabem dessa história, mas que ninguém tomou a iniciativa de contar de que forma que eles utilizaram o poder político do ex-presidente para angariar milhões através de contratos de fachada. Na verdade, foi uso do tráfico de influência. Exatamente. Que começa com uma venda de uma medida provisória das leis das telecomunicações que permitiu que a Oi comprasse, a antiga Telemar, a Brasil Telecom, e motivou pagamentos para as empresas do Lulinha e seus sócios de 1.200.000 por mês durante 4 anos. Esse é só um pedaço das negociatas que foram feitas, como outros negócios com o Sérgio Cabral, com o próprio ex-prefeito Eduardo Paes. O senhor era executivo nessa empresa, né, no Grupo Gol. Que o senhor começou a perceber? Como o senhor percebeu que existiam coisas estranhas acontecendo dentro da empresa? Marcos, a impressão que todos tinham ao entrar no Grupo Gol é que existia um luxo, uma ostentação que não condizia com os negócios que eram gerados. Tá? Para pontuar, eu entrei em 2009 e os contratos que, inclusive, eu vou conversar aqui, eles foram firmados em 2008, um ano antes da minha entrada no Grupo Gol. Então, as pessoas percebiam que tinha um dinheiro maior do que era o poder de negócio da empresa. Por quê? Porque, na verdade, através justamente dessa medida provisória, onde a Oi ela não poderia comprar, pela lei das telecomunicações, a lei de outorgas, ela não poderia comprar a Brasil Telecom, mas começa um movimento onde ela não só compra, como também compra com o dinheiro do próprio BNDES, em torno de 4 bilhões e 800 milhões, e pagando adiantado 200 milhões, mesmo não existindo amparo legal para compra. E aí, logo em seguida, o ex-presidente Lula edita uma medida provisória permitindo essa compra, e em seguida começam negócios de fachada que abasteceram as empresas do Lulinha, dos irmãos Bittar e do Jonas Suassuna. Agora, o relacionamento do Jonas Suassuna com os Bittar e com o filho do Lula começou antes da edição da medida provisória, muito provavelmente. Como eles se conheceram? Como se dá esse relacionamento? Como que é a aproximação? Eles se conheceram um pouco depois da edição dessa medida provisória, ou seja, quando o Lulinha e os irmãos Bittar precisavam o quê? De alguém, que o Jonas Suassuna se tornou um laranja, emprestando as suas empresas para assinatura de contrato. Então, mas a medida provisória não foi feita para facilitar esse negócio? Sim. E qual que é a ligação, então, Link? A ligação é o seguinte: assim que a medida provisória ela é editada e permite que a Oi compre a Brasil Telecom, imediatamente são assinados 2 contratos da Oi com empresas ligadas ao Jonas Suassuna, que tinha uma sociedade, embora ela não existisse no papel, ela existia apenas em relação a uma das empresas, que era a BR4. As empresas do Grupo Gol eram apenas do Jonas Suassuna. Uma dessas empresas, a Gol Mídia, era sócia da G4 do Lulinha, do Calil Bittar e do Fernando Bittar, numa outra empresa chamada BR4. A partir da edição dessa medida provisória, são assinados 2 contratos. Um contrato que era um portal de voz do Cid Moreira, no valor de 28 milhões mais ou menos líquido, e um outro de clubes de conteúdo de 25 milhões. Então, a Oi se comprometeu a fazer o pagamento mensal durante 4 anos de R$1.200.000 para negócios que eu os qualifico de fachada, porque, em relação ao portal de voz do Cid Moreira, a média durante a execução desse contrato de faturamento para a Oi foi de R$704. Por ano? Por mês? Por mês. Então, a Oi desembolsava R$600.000 por mês e tinha um faturamento de R$704 na média. Alguns meses ela chegou a ter um faturamento de R$150.
O outro contrato, que era um clube de conteúdo de beleza e de emagrecimento por celular, a Oi desembolsou mais de 25 milhões durante 4 anos de vigência desse contrato. Outra operadora teve o mesmo conteúdo, a TIM, e pagou 20 mil reais. A Vivo teve durante 4 anos e pagou um total de menos 50 mil reais. Então, esses contratos foram constituídos sem lógica comercial e apenas como um pretexto para que o dinheiro entrasse nas empresas do Grupo Gol e depois abastecessem uma das empresas do Calil Bittar, a PDI, a Cosquim do Fernando Bittar e a G4 do Fábio Luiz. Tá? Todos esses montantes, esses valores que eu estou colocando aqui, são parte da investigação que eu fiz e estão respaldados em relatórios da Polícia Federal e da Receita Federal, da Força Tarefa da Lava Jato. Isso que eu ia perguntar, essas investigações que o senhor fez, o senhor levou ao Ministério Público, à Polícia Federal? Sim, eu fui chamado, como todos os executivos da Gol, para explicar para a Força Tarefa da Lava Jato o que era realizado. Então, fui chamado pela Receita Federal, eu vou até a Receita e digo o seguinte, olha, vocês precisam do quê? Primeiro encontro que eu tive com eles, eu falei, vocês querem conversar ou querem perguntar? E eu começo a colaborar na montagem desse quebra-cabeça. Mas você não é um delator? Não tem delação premiada, primeiro porque eu não tenho envolvimento com os ilícitos, porém eu me coloquei à disposição e há 1 ano e meio eu trabalho junto com a Polícia Federal de Curitiba, já estive lá em novembro de 2017, estive em janeiro de 2018, levei meus computadores, prestei todos os testemunhos e também disponibilizei as provas que constam nesse livro. Agora, você era executivo da empresa. Quando caiu a tua ficha de que havia alguma ilegalidade, que alguém estava mordendo dinheiro, que não estava entrando na empresa, que esses contratos eles não fechavam a conta? Se você tem um contrato, a empresa paga 600 mil, mas ela fatura 700 reais por mês, alguma coisa está ilógica. E o que você fez? Você chegou a fazer alguma coisa? Saiu da empresa, denunciou? Qual que foi o teu... Então, ótima pergunta, Rose. A percepção de todos ali é que realmente existia algo por trás desse faturamento que era ilógico em relação aos negócios que existiam na empresa. Porém, a empresa trabalhava em relação a uma base de negócios lícitos. Os executivos trabalhavam. Esses contratos, só quem tinha acesso era o diretor financeiro, tá? E os próprios sócios que eu chamo dessa quadrilha aí que foi formada. Então, eu não tinha acesso como outros executivos não tinham. Por acaso, eu tenho, entre 2013 e 2014, eu sou copiado em um dos contratos, e aí um dos contratos eu percebo que tem essa base de 600 mil reais, e mais tarde eu vejo que não tinha faturamento que justificasse. Eu começo efetivamente a fazer esse trabalho a partir de 2016, quando eu me desligo do Grupo Gol e me dedico à apuração e fazer um link entre as informações que eu tive durante os 7 anos. Mas assim, não houve nada totalmente escancarado em relação a esses ilícitos. Eles são fruto de investigação. E o senhor, nesse período, já chegou a sofrer ameaças? Temeu pela sua vida, pela vida das suas filhas? Então, eu até o primeiro capítulo, na minha casa, eu tive a visita do Jonas Suassuna, que disse que qualquer pessoa, jornalista, ou se eu cruzasse na frente dele, eu ia levar um tiro na testa. Passado alguns meses, até um advogado aqui de Campinas me mandou um WhatsApp, uma certa história que basicamente dizia: quem abandona os amigos vai para o inferno, pediu desculpas depois, e em 4 ocasiões diferentes eu soube de pessoas ou que ouviram na empresa ou no âmbito familiar que existia essa conversa de mandar alguém acabar com o Marco Vitale. Eu passei para a Força Tarefa de Curitiba, para a Polícia Federal, eles me ofereceram serviço de proteção à testemunha, com todo respeito eu recusei, porque na minha opinião não sou eu que tenho que me isolar e não andar na rua. Na minha opinião, quem não deveria estar andando na rua, caso sejam comprovadas e a justiça entenda levar adiante isso, que eles que devam responder por isso, e não eu que devo estar me afastando da minha vida. Tá? E aí registrei também um boletim de ocorrência por ameaça. Mas você chegou, além das ameaças, você chegou a ser surpreendido em alguma situação
que você pode ter vinculado com essas ameaças suas filhas, sua família ou não? Não. Dessa forma, não. Foram só conversas, pessoas que foram até minha casa, pessoas que trabalham há muitos anos no Grupo Gol, que falaram de conversas privadas que tiveram e sobre a abordagem desse assunto. Quando o senhor foi lançar o livro, o senhor chegou a ter conversas com algumas editoras que poderiam publicar esse livro. No entanto, parece que depois houve uma resistência, houve uma pressão para que essa obra não fosse publicada? Então, editoras se interessaram, cheguei a assinar pré-contratos, termos de confidencialidade, só que elas desapareciam, sem motivo nenhum, e após trabalhos realizados com editores, e efetivamente depois eu fiquei sabendo que foi montado um grupo, que eu chamo até de força-tarefa interna, de ligando para editoras e dizendo que quem publicasse meu livro sofreria processos, algo do tipo. Eu levei o projeto adiante, de forma independente, fiz os primeiros 1000 livros e hoje o livro já está na 3ª edição. É óbvio que eu não tenho distribuição nacional, não tenho nada nesse sentido, mas já foram 5.000 exemplares. A gente precisa ir para um rápido intervalo. Na entrevista coletiva de hoje, estamos recebendo o Marco Vitali, ele que é autor do livro Sócio do Filho, sobre esquemas de corrupção no Grupo Gol. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Para curtir grande